Olá, crianças! Ontem vocês tiveram a atividade do livro da inteligência e trabalhamos a história em áudio do PP, certo? O PP, um javali muito pessimista, não era essa a história? E ele não gostava de si mesmo. Então agora, outra coisa, vocês coloriram a história, tinham 2 desenhos que estavam sem cor, que era para vocês colorirem, pintarem de acordo com as cores originais aí dos personagens. Então vocês trabalharam ouvindo a história toda. Hoje nós vamos debater um pouco sobre essa situação de ideias negativas, de pessimismo, de medo, de insegurança, tá bom? Hoje a aula é um pouco mais expositiva. Você não vai usar o livro para registro. Você vai acompanhar a leitura da professora no seu livro, certo? Você vai abrir o livro dando sequência aí na história até a página... Um minuto. A última coisa que vocês fizeram foi o colorido, né? E leram a história até a página 160, certo? Vocês fizeram. Muito bom. Agora nós vamos discutir alguns assuntos, algumas alternativas que estão na página 162, ok? Só essa página, 162. Então, eu vou aguardar você pegar o livro. Enquanto você pega o seu material, abre o livro da Escola da Inteligência na página 162. Eu já peguei o meu material. Eu vou agora compartilhar a tela, porque eu coloquei aqui na tela do computador para explicar melhor para vocês, certo? Então, vamos lá. Compartilhando a tela. Isso. Então, ó, vocês leram a história, porque ela está no livro, e também vocês ouviram, né? Quando a gente ouve a história, dá uma sensação assim de ansiedade, né? De querer saber o que vai acontecer, de expectativa, não é? Então, é muito bom ouvir a história antes de ler. Eu gosto muito. Então, ó, vocês ouviram a história, coloriram os desenhos que estão em branco, certo? Isso foi ontem, na nossa aula de ontem. Então, vamos lá. O professor Corujão, ele nos mostrou que todos nós passamos por algumas dificuldades, né? O que ele diz que nós devemos fazer, então, diante dessas dificuldades? Diante desses problemas que aparecem e que surgem aí no decorrer da nossa vida. O que o professor Corujão nos disse no decorrer da história? Olha, o professor Corujão, ele nos orienta, né? Ele nos explicou que uma das maneiras de enfrentar as dificuldades dentro de nós mesmos é conversar conosco, é determinar que nós desejamos enfrentar as dificuldades, é colocar uma posição firme diante dos problemas. Sabe? É pensar que nós somos capazes de solucionar, capazes de buscar ajuda quando não está em nós a resolução do problema, que nós somos capazes de resolver esse problema pensando como resolver sem apavorar, sem ficar em desespero. Porque muitas vezes os problemas vêm e nós ficamos desesperados, nós não paramos para pensar em como resolver. Então nós precisamos falar, Karime, para, pensa, escuta. O que pode ser feito? Tem estratégia? Tem outra maneira de resolver?
Eu posso pedir ajuda para alguém? Quando eu penso dessa forma, quando eu me dou estratégias para resolver problemas, eu sofro menos. E é isso que nós devemos fazer. Com as aulas da Escola da Inteligência, nós estamos aprendendo a resolver problemas, a resolver atividades, a resolver dificuldades que vêm no nosso dia a dia. Pensando antes de agir, pensando antes de falar, colocando os pensamentos em ordem, devagar, sempre pensando no melhor, certo? O que Pepe pensava sobre si mesmo? O título da história nos falou que ele era um javali pessimista e que não gostava de si mesmo. Então, o que ele pensava? Que ele era o pior de todos, que ninguém gostava dele, que nada que ele fizesse é, fariam as pessoas felizes, que nada que ele fizesse agradaria as pessoas. Então ele era completamente pessimista, não sirvo para nada, eu não sei fazer nada, eu sou muito feio. Então, é, pensar essas coisas sobre nós muda muito o nosso jeito. Sabe por quê, crianças? O nosso cérebro, ele não sabe distinguir o que é real daquilo que é imaginário. Interessante, né? O nosso cérebro, se você ficar pensando nas coisas, imaginando as coisas para o lado negativo, você vai desenvolver em você doenças, ansiedade, depressão, problemas eh, de hiperatividade, entendeu? Então você vai desenvolver em você coisas que vão te fazer mal, porque o seu cérebro vai achar realmente que aquilo é verdade. Mas se você pensa as coisas positivamente a seu respeito, a respeito dos outros, das situações, você vai desenvolver um, um campo de proteção das suas emoções. Esse campo de proteção das suas emoções, ele vai te ajudar a olhar as coisas de uma maneira diferente e se enxergar de uma maneira diferente. Isso tudo com a Escola da Inteligência. Olha como é bom estudar com um livro que tem esse conteúdo tão bom, que cura e que cuida das nossas emoções. Então, o PP, ele se achava muito feio. Ele pensava que ninguém gostava dele e que ele não servia para nada. Você conhece alguém que tem esses pensamentos? Você conhece alguém que já te falou isso? Que já ficou triste, já chorou, que ficou sozinho no recreio porque achava que se achava feio, porque se achava muito ruim, porque nada que fazia era bom para os outros? Pois se você um dia ouvir isso de alguém, você precisa depressa socorrer essa pessoa, porque você tem capacidade para ajudar. Você tem um nível de entendimento emocional muito bom. Então, ajude as pessoas. Ajude falando que ela é muito bonita, que não tem ninguém feio, que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, que Deus é lindo, então que nós somos lindos. Então, tudo que nós fizermos para ajudar essa pessoa vai levantar a autoestima dela. E é isso que nós temos que fazer: levantar a autoestima das pessoas que estão para baixo, que estão com a autoestima baixa. Esse é o nosso papel como verdadeiro amigo, sabia? Qual foi a atitude do Digalá, do Totó e do Babá diante do PP, que falou sobre si mesmo? O que você achou da atitude deles? Bem, eu não lembro, eu não sei se você lembra da história, mas quando o PP disse que não servia para nada, que era feio, que ninguém era amigo dele, Babá, Totó e Digalá, na hora eles tiveram a ideia de falar: mas você é muito bonito, mas você é muito vistoso, é grande, é camarada. E abraçaram o PP. Eu sei que lá na história o PP também estava com um pouquinho de mau cheiro, porque ele não tomava banho. Mas eles abraçaram o PP e não importaram com isso. E falaram que eram amigos dele. E falaram que eles estavam ali para ajudar. Então o PP, ele nunca tinha recebido um abraço de ninguém. Ele nunca tinha olhado nos olhos de alguém e escutado: você é meu amigo, você é importante para mim.
Às vezes as pessoas estão precisando disso, de um aperto de mão, de um abraço, de um olhar, de uma palavra de elogio, que você pode fazer, certo? Para ajudar. Ó, de Galá e Totó e Babá o elogiaram. Sabe que o elogio faz a gente se sentir bem? Eu adoro ser elogiada. Sabe quando nós subimos as escadas ali para a sala e que a dona Eliane elogia a sala da professora Karine, que silêncio, que disciplina, eu fico assim, ó, radiante, muito feliz. Os elogios nos fazem crescer, nos fazem se sentir bem, fazem a nossa autoestima, ó, voar para o céu. Então, da mesma forma que a autoestima é boa, a baixa autoestima detona a pessoa. E o PP tinha esse problema de baixa autoestima. Nada para ele era bom, nada para ele era agradável. Então, não deixe ninguém falar dessa forma perto de você. Sempre leve as pessoas para cima, jogue o ânimo delas para cima. Fale das coisas que você sabe que aprendeu na escola da inteligência, com os nossos personagens da escola da Floresta Viva. Combinado? Vamos refletir. Como você acha que Pepe se sentiu diante da atitude de Digalá, Totó e Babá em relação a ele? Como será, hein, turminha? Será, você acha que a atitude deles ajudou o Pepe a mudar o pensamento que tinha sobre si mesmo naquele momento? Depois de receber um abraço triplo, elogios, olhando nos olhos dele, dizendo que ele era importante, que ele era bonito, que ele era forte, que ele era um bom amigo, que pensamento negativo vai permanecer ainda? Nenhum. Todos os pensamentos negativos vão embora, porque nós nos é, enchemos dos pensamentos bons, dos pensamentos que nos levam para cima, dos pensamentos positivos, das relações saudáveis. Essa relação de amizade entre eles desenvolveu um hábito de higiene no PP que ele vai levar para o resto da vida. Ele vai levar para o resto da vida. Ele não vai mais ser um javali porquinho como ele era. E ele vai se sentir importante e vai querer ficar junto das pessoas. Da mesma forma que acontece conosco. Quando alguém se aproxima de nós e fala coisa boa da gente, elogia a gente, o que acontece? A gente quer ficar perto dessa pessoa. A gente não fica mais sozinho. Ficamos perto, queremos ficar juntinho, fazer as coisas juntinho. Isso é muito bom. Desenvolve um círculo de amizade verdadeiro, que é o mais importante. PP criou um monte de pensamentos negativos na mente dele. E você? Quais são os pensamentos que você tem sobre si mesmo? Gente, isso é muito sério. Os pensamentos negativos de PP levaram PP para bem distante de todos ali. Ele ficava sozinho e se fechava numa redoma de vidro que ninguém se aproximava, porque ele não deixava. De acordo com os pensamentos que ele tinha, ele afastava as pessoas de perto dele. E às vezes sem ver, sem perceber, com atitudes negativas, com pensamentos pessimistas. Eu não gosto de ficar perto das pessoas que têm pensamentos negativos, que sempre fala que vai dar as coisas que eu estou fazendo que vão dar errado, que não vai dar certo, que isso não pode. Eu não gosto, parece que a gente fica tão travado, tão para baixo, que a gente não rompe, não faz, não acontece. Eu gosto de ficar perto de pessoas que pensam para cima. Se por um acaso não der certo as ideias, bom, pelo menos eu tinha alguém para dividir a minha ideia, que apoiou a minha ideia, que não ficou jogando água no fogo, não é? Apagando os meus ideais, os meus pensamentos. E muitas vezes nós fazemos isso com as pessoas. As pessoas vão contar as coisas, as novidades, aí, sem querer, a gente fala assim: ai, mas será que dá certo? Ai, mas eu acho que isso não vai dar certo. A gente não pode fazer isso, viu? A gente tem que pensar sempre positivo. Bom, é difícil, mas como que nós vamos fazer então? Bom, é difícil essa sua ideia. O que você planejou? Que estratégias você vai usar? Ah, muito bem, nós podemos agir dessa forma, podemos fazer assim também. Sabe, dar ideias para as pessoas, para que elas tenham pensamentos bons,
pensamentos positivos, certo? Agora, em relação a você, que tipo de pensamento você tem sobre si mesmo? O que você pensa de você? Pare aí um pouquinho e pense. O que você pensa sobre você lá na escola, com seus amigos, fazendo as atividades em casa ou na escola? O que você pensa de você? Quais são os pensamentos que vêm aí borbulhando na sua mente? Pensamentos bons ou pensamentos ruins? Pensamentos positivos ou pensamentos negativos? Como que você vê essas suas atitudes? Como que você vê? Você tem pensamentos bons? Pois se você não tem pensamentos positivos, que fica sempre com medo, inseguro em fazer alguma coisa, pare agora com isso. Sempre pense positivo. Pensar positivo é 50% de dar certo. Sabia? 50% é interior e 50% é exterior. O que eu posso fazer é a metade. Mas se eu não fizer nada, inclusive não pensar de forma boa, agradável e positiva, pode ser que não dê certo. Se eu pensar de forma positiva, eu tenho tudo para conseguir, eu tenho tudo para conseguir. Não é certeza, mas eu posso conseguir. Então, pense positivo, pense de forma correta, ajude os outros a mudarem a forma de pensar. Se policie na hora de falar. Antes de falar alguma coisa negativa, respire, pense e reformule a sua fala, porque as palavras têm poder e nós precisamos usar as palavras para o bem, para nos ajudar, para nos levantar, para nos fazer ter sucesso em todas as áreas da nossa vida, certo? Essa foi a nossa reflexão de hoje. Mudando os pensamentos, mudando a nossa maneira de refletir e mudando a nossa conduta em relação às pessoas pessimistas. Ajude aos outros. Ajude você mesmo a ser uma pessoa positiva e ter pensamentos positivos. Combinado? Eu espero que você tenha gostado da história, que você tenha gostado de colorir os desenhos, que tenha gostado mais dessas informações, desse, é, dessa discussão, né? Desse tema proposto pelo livro, que foram pensamentos, atitudes negativas, né? E que você, a partir de hoje, seja uma nova criança e que ajude os outros também, tá bom? Muito bom! Se vocês quiserem falar ah, alguma coisa sobre o conteúdo, alguma experiência que vocês tiveram em ajudar alguém, podem ficar à vontade, tá bom? E podem mandar os áudios para nós ouvirmos, certo? Um beijo.